Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Hoje apresentamos a vocês um episódio especial em comemoração aos 2 anos do lançamento do nosso primeiro episódio. Então, para celebrar essa data, nós decidimos fazer uma pequena compilação de momentos marcantes de todos os episódios apresentados até aqui. É uma forma de relembrar tudo que a gente passou até agora e também de homenagear todos os convidados que já passaram pelo podcast Biologismo. E se você que está ouvindo esse episódio ainda não ouviu todos, fica uma dica. Os cortes dos episódios são por ordem de lançamento, assim sendo o primeiro é o episódio número 1, onde conversamos sem convidados sobre a importância de animais desprezados, e o último é o episódio número 43, onde conversamos com o biólogo Daniel Mota sobre microplásticos. E assim como esse episódio que você está ouvindo agora, nós temos outros episódios especiais que também estão representados nessa compilação. Todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, são até o momento 13 plataformas, e você pode conferir essa lista no link da descrição do episódio. Então fica aqui o nosso enorme agradecimento a cada um dos convidados que passaram pelo podcast Biologismo e, obviamente, a todos os ouvintes que são a razão para a gente continuar dedicando o nosso tempo, nosso trabalho para a construção desse podcast que a gente tanto gosta. Então chega de enrolação e bora pro resumão de 2 anos do podcast Biologismo. Ah, barata tem importância? O bicho sai voando na sua cara, não é legal. Ah, não. puta bicho nojento, feio. Minha esposa veio defendendo barata aqui, vai voar um sapato na minha cara aqui. Cara, se você tivesse barata, você tá dormindo no lixo, irmão. Baratas são importantes para isso, pela urbanização que a gente criou, né? Claro que elas só existem aos milhões, graças ao ser humano, é o acúmulo de lixo. E mudou Só muito, né? A que- questão até evolutiva da barata evoluiu junto com o ser humano, né? Evoluiu junto. O que acontece? A gente já produz muito lixo, mas sem as baratas a gente teria muito mais lixo do que tem. Não ia dar conta, já não dá muita conta, né? E se não existissem as baratas ia dar menos conta ainda, porque elas comem muito lixo. A barata come tudo. É tudo. Come cadáver, come papelão, come... Ela é um Come decomposto. pedra, come pedra, come criança, come tudo, todo mundo canibal. Come pedra, come criança. Come tudo. Ela é basicamente o maior Lixo. decompositor que É um tem. dos maiores decompositores. Primário, né? Assim, depois vem as bactérias, etc. Mas Sim. ela que é o que desmembra tudo ali, né? Faz um teste, cara. Inclusive- Pega um aquário com barata aí, joga o que você quiser, joga lá, velho. Passa, vai depois de um tempo, não vai ter mais, cara. Mas pulgão em si, é endêmico ou não? Pulgão é um caso complicado, porque ele é o rei dos exóticos. Então ele não é brasileiro. Não, o pulgão ele é originário de regiões temperadas do planeta. E como que chegou esses bichos aqui? Chegaram de N maneiras, principalmente involuntariamente, né? Tipo, com material vegetal, Sim. questão Barcos, das né? plantas É. ornamentais. Uhum. Nossa, Mas faz muito tempo então que dominou. olha, faz bastante tempo que a gente tem pulgão aqui no Brasil. Acho que deve ter uns mais de 100 anos o primeiro registro. Então também então é bastante, mas é pouco tempo relativamente com outras espécies que viraram pragas aqui, né? Sim. Tem espécie que vem em navio negreiro e Mas tal. eu não sei. A questão é que, tipo, ele é imperceptível, né, ao olho. Então você pode estar carregando na roupa, no sapato. Uhum. E eles têm uma capacidade muito grande de sobrevivência nos lugares onde eles acabam dominando. E a questão também é que aqui no Brasil a gente tem a reprodução por partenogênese. Então não precisa de um macho. Então são fêmeas que geram fêmeas, cópias, e cópias e cópias. E na minha linha de pesquisa eu estudo exatamente o comportamento dos psitacídeos. Como eu falei, eles são importantes pelo número deles que existem na natureza e também daquelas 84 espécies que eu citei que estão no Brasil, muitas estão ameaçadas. 33 delas ocorrem no Cerrado, que também ele está bem comprometido com as questões do desmatamento aí. Ele cobria 12% da América do Sul Que é muita coisa, era gigante, né? e 50% desse território original foi transformado aqui em pastagem, agricultura, áreas urbanas. E só restou 2,2% que é protegido por unidades de conservação. E se não houver estratégias para conter esse desmatamento, nós vamos perder muitas espécies.
Uma espécie causa um desequilíbrio no ecossistema inteiro ali, né? Exato. Então ela domina tanto que fica poucas espécies que conseguem lidar com ela e o resto tudo morre. Esse esquema é sempre culpa do homem. Você acha que as pombas iam percorrer o Atlântico inteiro pra chegar aqui no Brasil, velho? Não, velho. Eles vieram nos barcos. E geralmente todos esses animais... É assim. Que a galera chama de praga, né? Pragas urbanas, que são o quê? Rato. Pomba, rato, barata, Pulga também. Pulga. É tudo coisa que veio de outros lugares e se adaptou ao ambiente urbano, né? Pelo fornecimento de alimento que a gente cede aos animais, né? E aí acaba espalhando doenças. É uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Vocês comem DNA? A gente come DNA? Você come DNA, Flávio? Eu como. Come. E é gostoso. Não sabe, Magalhão? Você come DNA? A gente come DNA, proteína, tudo, né? Come. A gente come DNA o tempo todo. O tempo todo a gente tá se alimentando e tem DNA na carne, no vegetal. Tudo que a gente se alimenta tem DNA na sua composição. Mas alguém aqui já virou uma couve? Alguém aqui já virou uma zebra? Não, a gente não come zebra. E assim, tudo que a gente ingere passa pelo nosso metabolismo. Então ele vai ser quebrado em moléculas menores, os genes vão ser quebrados em nucleotídeos. Então eles vão ser absorvidos dentro do nosso organismo. Não necessariamente a gente vai absorver esses genes dos transgênicos e tudo mais. E é uma coisa comum que acontece no nosso corpo, né? E as pessoas têm essa dificuldade de associar que aquela sequência de DNA do transgênico tem a mesma estrutura química de todo o resto do DNA que a gente come. Bom, começando pela parte legal, então, a experiência no exterior para mim foi perfeita. Eu sempre quis ir para a Austrália, não só para passear, mas para estudar, porque o grupo que eu visitei lá na Austrália trabalha com o que a gente trabalha aqui, são um dos principais na área, então eu sempre quis trabalhar com eles. O fato de ter conseguido uma bolsa de estudos pelo governo para ficar 6 meses lá foi muito interessante. O ponto negativo é que hoje em dia diminuiu muito a chance das pessoas conseguirem esse tipo de bolsa. Sim. A parte política e tal, a gente está com corte de bolsas por aí. Então, nem todo mundo tem essa chance. Certo. É importante, e inclusive para bolsas seguintes, pós-doutorados ou qualquer outro concurso que você vá fazer, isso conta ponto positivo. Então, eu, particularmente, acho injusto que nem todas as pessoas têm essa chance. Mas acho muito importante, como também sei de pessoas que vão e não aproveitam. Tem uma experiência também, uma vez lá no Tocantins, eu fiz um trabalho. Putz, sempre que eu vou nesses lugares que eu não conheço, o primeiro lugar que eu vou é na colônia do pescador, né? Posso sair daqui com toda a minha pompa de professor, doutor, não sei o que lá, mas quem sabe, quem conhece... Os tiozinhos. Lógico. É o mateiro, é o pescador. Sem dúvida. Os caras têm conhecimento. Né? Com certeza. Lá eles pescavam, a colônia já era meio antiga, assim, né? E aí eu conversando com eles falam, nossa, diminuiu muito, assim, o pescado de peixe bom, peixe nobre, peixe grande. Nobre, sim, você consegue vender bastante. Então eles estavam pescando, eles usam outras redes de tamanho menor para pegar peixes menores, pega uma diversidade até maior do que pegava antes, porque você tem uma diversidade grande de peixes que não ficam muito grandes. Mas e aí comercializa isso? Porque antes eles descartavam que não interessa pra mim isso aqui, eu tô atrás de uma tambaqui, tô atrás de uma matrinchã, não sei o quê. Agora não, agora o que vier, o que cair na rede é peixe. Literalmente. Exatamente. Você não pode escolher mais, né? Agora pega o que for. Eles chamavam de salada isso, que era uma diversidade assim, e agora os caras comercializam isso. Vai pro mercado, peixinho miúdo, né? Meu nome é Susan, eu fui convidada pelos administradores a compor a equipe da página, então a partir de agora a minha presença vai ser mais frequente, tanto na página quanto nos podcasts. Bom, eu sou uma mulher pesquisadora, estou no mundo acadêmico desde 2014, então já fazem 6 anos. E eu vejo que as mulheres no mundo científico, elas acabam tendo que passar por muitas situações e muitas questões de preconceito que os homens muitas vezes não passam. Meu nome é Ana Elisa Teixeira, eu sou bióloga, eu sou especialista em educação ambiental e mestre em ciências ambientais. Eu tenho um apego
enorme pela fauna e no meu coração tem um cantinho dedicado à mastofauna. Olá, meu nome é Julia Potenza, eu sou aluna da graduação de Química com habilitação em Ciências Forenses da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Eu sempre gostei muito da questão de mulheres na ciência. Então eu queria ser uma cientista, eu queria ser inteligente, eu queria estudar para isso. Olá, eu me chamo Mariana. Eu fiz bacharelado em Ciências Biológicas aqui na UFSCar. Ter feito biologia com certeza me abriu muitas portas, tive muitas experiências boas. E a dica que eu dou para os biólogos e biólogas é não desistam dessa carreira, que a gente está precisando muito no Brasil dos biólogos engajados. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou estudante de farmácia da USP de Ribeirão Preto, estou no meu 4º ano. Atualmente, a figura feminina está ganhando um grande foco na ciência, nas suas descobertas, em todo o que ela tem a agregar, que está sendo muito mais divulgado do que era antigamente também. Me chamo Gabriele e estou no 3º ano do curso de Gestão e Análise Ambiental na UFSCar. Quando eu ingressei na UFSCar, eu tinha um filho de 1 ano. Atualmente ele está com 3 e foi algo bem difícil no começo, porque ele era muito pequeno e eu realizava todas as atividades com ele no colo. Quando eu iniciei minha IC, foi no final do 1º semestre, a IC que eu estou trabalhando atualmente. E ele estava no colo também, eu digitei todo o texto com ele no colo, fiz a parte prática, empurrando o carrinho. Foi bem complicado. Olá, ouvintes. Sou Patrícia de Carvalho Nagliatti, egressa do curso de enfermagem do programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar. E, contudo, eu ressalto uma dificuldade que na área de saúde enfrentamos, que é a baixa adesão dos pacientes, usuários e profissionais do serviço nas pesquisas, enquanto sujeitos de pesquisa. Bom, meu nome é Ingrid, eu sou bióloga, especialista em gestão ambiental e agora estou rumo a um mestrado de engenharia agronômica. Durante toda a graduação, eu fiz estágios na Embrapa Instrumentação, na Embrapa Fazenda e também no Laboratório de Insetos Aquáticos, na UFSCar, no Departamento de Ecologia e Recursos Naturais. E praticamente durante toda a graduação, eu tive envolvida diretamente com alguma pesquisa científica. Essa história que eu vou contar agora, que é o que eu tava louco pra contar desde o começo, que até falei que o que não falta no kit do Flávio é antialérgico, né? Porque ele descobriu que ele tem alergia à formiga nesse dia, né? A gente foi fazer uma coleta, não lembro o que a gente tava fazendo. Eu sei que a gente tava voltando por um outro caminho, que tem tipo um cerradinho assim, né? Tem umas árvores e tal, bem fechadas. Aí do nada o Flávio lá na minha frente só dá um... Ai! Falei, caramba, né? O que foi, né? Aí do nada o cara começa a dar uns berros, bater assim no corpo, sair correndo, cara. Meu, o cara levou 50 metros com barreira no peito, tá ligado? Na mata, o cara correu em coisa de segundos, mais rápido que o Usain Bolt, né? Aí fui ver, mano, o cara cheio de formiga, mano. Lotado, começou a inchar e tal. Aí eu, mano, vamos acelerar o passo aí, que eu acho que eu vou passar mal. Mano, chegou no final, eu tava achando que eu ia ter que carregar o cara, porque ele tava quase morrendo, velho. Aí o mais engraçado foi a gente depois já no laboratório, o Flávio morrendo, assim, babando, depois que tomou o antialérgico. Que o bagulho começou a fazer efeito, o cara tava parecendo um morto-vivo. Mano, vou dar uma dica pros pais de plantão, especialmente aqueles que estão na quarentena. Deem experimentos, deem mistérios, deem enigmas pros seus filhos, porque eles vão ficar, normalmente, eles vão ficar ali imersos naquilo e não vão ficar destruindo a casa, comendo que nem uns condenados e etc. E eles vão estar praticando alguma coisa que pro futuro deles vai ser maravilhoso. Então, busquem alguns enigmas mais simples para começar com as crianças e depois vão colocando enigmas mais difíceis um pouco e ao mesmo tempo mais empolgantes. Tem, como a Susan falou, tem muita coisa legal, muita coisa pra trabalhar na internet, em livros, aplicativos e tudo mais. Então, né, cara, tipo um quebra-cabeça que seja, né, já é de uma grande ajuda, né, pra desenvolver, né. Essa questão da influência, né, de uma espécie na outra, essa questão da competição, eu acho realmente que pode ter uma influência, sim, na hora de você ter um processo de especialização. A gente não é
especialista na área, mas eu estava dando uma olhada nos exemplos e eu vi um exemplo bem bacana disso daí, até mais voltado para minha área de entomologia, né? Tinha uma espécie de mosca num determinado local, que agora eu não me lembro, e ela estava acostumada a um tipo de hospedeiro, a mosca da fruta. Então ela estava acostumada com um tipo de hospedeiro. E aí o homem acabou introduzindo no local uma espécie de macieira. E aí muitas dessas moscas, eu não vi na reportagem qual foi o motivo, se foi por conta de adaptação ou até pela questão da predação, né, ser toda voltada a essa planta, e aí tinha muita competição. Então uma parte dessas moscas de fruta começaram a se alimentar e a ovipositar nas macieiras que foram introduzidas na área. Então a gente acabou criando dois grupos, as que se alimentavam já em outro hospedeiro e as que migraram para as macieiras que eram novas no local. Quando entrar em extinção, não reclama não. Cala a boca, Cid. Ainda nesse ponto do livro vermelho, né? Essa edição que eu peguei é de 2018, então acho que é a mais recente, ainda não saiu mais nenhuma depois dessa. Eu acho interessante comentar que, assim, quando começou a se preocupar com isso, a primeira lista foi feita em 1968. E nessa lista constavam 44 espécies da fauna ameaçadas de extinção. Em 2014, dessas 44, 30 ainda estavam nessa lista. Então, um problema que a gente enfrenta, que a biodiversidade enfrenta, é justamente esse, né? Os bichos entram na lista de ameaçados ou de quase extintos e dificilmente saem, né? Porque não tem muita coisa sendo feita, embora tenha bastante gente trabalhando aí, biólogos e tal, né? Mas infelizmente a gente vê que a maioria não sai, não é tão fácil de sair dessa lista. Coronavirus! Coronavirus! É importante a gente ter, né, em mente que os dois testes, eles têm princípios biológicos diferentes, né? Então, o RT-PCR, ele faz a identificação do vírus. Então, ele vai detectar a presença ou não do vírus dentro da célula. Já esse teste que a gente compra na farmácia, ele faz o diagnóstico, ele faz diagnóstico, né, da doença através da presença de anticorpos, né? Um pouquinho diferente. Então, quando um paciente, ele é contaminado, né, ele é infectado pelo vírus, naturalmente as pessoas né, o organismo começa a produzir anticorpos. Então, o teste da farmácia, ele vai fazer a detecção do anticorpo. Então, aí existe um certo delay, né, digamos assim. Pode ser que o paciente, ele está com o vírus e ainda não produziu anticorpos. Então, aí o teste da farmácia vai dar negativo, sendo que ele tem o vírus, né? Sim. E pode acontecer o contrário também. Pode acontecer do paciente não estar mais com o vírus, mas ainda ter anticorpos. Então, aí o teste vai dar positivo. Na verdade, eu estudei imunidade intestinal, mas associada ao vírus da mancha branca, que é um vírus que dá e acometeu a região do sul do país, né? Santa Catarina já não tem mais as fazendas que tinham antigamente, porque esse vírus ele mata de 3 a 10 dias a fazenda toda, 100% do cultivo. Louco. Então, assim, a maioria dos produtores aqui acabaram perdendo tudo que tinha. E esse vírus, quando eu fui para o Ceará, ele estava chegando lá. Então, eu cheguei junto com ele praticamente, e foi aí que eu conheci ele e comecei a ter um pouco mais de interesse em trabalhar com esse vírus. Comentou do Pablo Escobar, né? Que tinha um zoológico ali no sítio dele, ali na fazenda. Tem aquele famoso caso do Mike Tyson, por exemplo, que ele tinha os tigres brancos, entre outras coisas, né? Então, a gente vê até hoje, né, problemas assim com animais que com certeza são exóticos, ainda na mídia ali, né, ainda rodando. Né? Tinha uma história aqui em São Carlos, eu não sei se é verdade, né? Mas o pessoal dizia que tinha um mano aqui em São Carlos que tinha um leão na chácara dele, velho. Cara, então, eu não sei se é verdade, tá ligado? Mas as pessoas falavam, tem um mano aí que o cara tem um leão na chácara. Tinha. Meu vizinho? Né, então... Tem uns barulhos estranhos. Você chegava na chácara do o cara tinha um leão lá, tá ligado?
Jorge, vocês tinham ideia dos prováveis motivos da extinção do tatu? Então, esses animais grandes que a gente chama de megafauna, geralmente a gente atribui a megafauna, são vários, qualquer animal grande, né? Mas geralmente a gente atribui aos grandes mamíferos desse período, né? E geralmente ela foi extinta em todos os continentes, né? Desde da Europa, América do Norte, Austrália. E cada região ele foi extinto devido a algum, assim, pode ser tanto motivo de mudanças climáticas quanto o próprio ser humano, né, levou à extinção esses animais. Por exemplo, na Austrália, a extinção da megafauna coincide com a chegada dos seres humanos lá nesse continente. Agora, na América do Norte, são as duas coisas, tanto as mudanças climáticas como o aparecimento do ser humano lá. Já na Europa, são mudanças climáticas. Agora, na América do Sul, é tudo incerto, né? Tem tanto evidências de que esses grupos já estavam se reduzindo, né? Teve mudanças climáticas, ambientais e algumas evidências também da interação desses animais com os homens, né? E você consegue reconhecer pelas antenas, na verdade, porque essa coisa do tamanho é comparativo, né? Se você vê um mosquito na sua casa, fala, como que você sabe, né? A não ser que ele seja do seu tamanho, que eu acho bem difícil. Aí eu falaria para a pessoa parar com as drogas, né? É comparativo. Mas as antenas são bem diferentes e é a principal característica. A fêmea, a fêmea ela tem uma antena bem fininha, né? Pilosa, assim, e o macho tem antena plumosa. Sim, seria para captar os feromônios da fêmea no ar? Isso. E aí... Em besouros tem isso também, né? De algumas espécies terem essa antena plumosa, assim, e geralmente é para encontrar fêmeas com mais facilidade, né? Essa eu acho que é um dos principais dimorfismos sexuais em algumas espécies de besouros. Nós estávamos ajudando o pessoal, os brigadistas, a galera da Fundação Florestal, do Instituto Florestal, bombeiros e etc., na Estação Ecológica de Jataí. A Estação Ecológica de Jataí é o maior remanescente de cerrado do estado de São Paulo. É uma área que, se eu parar para falar aqui por muito tempo, eu vou chorar, porque eu vi aquilo pegando fogo. Eu vi cortinas de fumaça, de chamas mesmo, com 3, 4 metros de altura. Nós vimos bombeiros recuando. Então, como nós já conversamos, né? A gente está passando por uma seca novamente atípica. Ali houve acúmulo de biomassa. Então, você tem espécies exóticas também. Existe esse problema, às vezes, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. E ali virou receita para o desastre. Então, você tem um combustível, você tem oxigênio e falta de água, por exemplo. Hey, teacher! Eu sou Larissa Romanello, eu sou professora na Universidade Estadual de Minas Gerais e esse é um espaço muito importante para a gente falar sobre essa profissão que forma todas as outras profissões, mas nem sempre é uma profissão valorizada. Meu nome é Jéssica, sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, desde 2011. Inclusive, eu tenho um ex-aluno que fez um post, né, no Facebook falando que queria agradecer por ter participado um pouco. Isso é bonito demais. Então, a profissão é muito linda, apesar de ser, né, muito mal interpretada por alguns. Sou Flávio Gomes Júnior, professor e biólogo há mais de 25 anos. Gostaria de enfatizar que ensinar ciências no ensino básico é simplesmente fascinante. Nessa idade, as crianças se encantam com seus professores e depositam uma confiança muito grande naquilo que estão ensinando. Além disso, a maioria dessas crianças é apaixonada por ciências. Professor Adriano, anos aí trabalhando na educação, ensino de ciências, biologia e hoje no ensino superior. E um dos desafios, né, do ensino de ciências e biologia, primeiro, é ficar na teoria. E para quem é professor de biologia, que gosta de ensinar, sabe que a prática leva ao ensino, à perfeição do ensino. Eu sou
biólogo licenciado, entrei na faculdade em 2003 e 2006. E é um trabalho assim, que ninguém valoriza, sabe? Quem olha por fora, acha que o professor trabalha só em sala de aula, né? Mas tem um preparatório por trás, tem que trabalhar nas aulas, prepará-las, corrigir exercício, elaborar a prova. É uma profissão totalmente desvalorizada. E é uma profissão também que forma todo profissional, entende? E ninguém entende isso. Meu nome é Silvana Kugler, eu sou uma professora do interior do Paraná. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. O ensino de ciências, ele é muito importante. Por quê? A criança, quando nasce, ela nasce curiosa. Uma outra história, né, que a gente traz aqui seria a lenda da cobra que mama. Eu confesso que eu nunca tinha nem imaginado isso na minha vida. Mas, de acordo com a lenda, a cobra ela poderia invadir parto de mulheres que amamentam os filhos. E aí a cobra colocaria a ponta da cauda na boca do bebê, para ele não sentir falta, né, do peito da mãe, enquanto a cobra bebe o leite do peito da mãe. Fazendo com que a criança pudesse até morrer de fome por conta disso e a mãe ficasse desnutrida. Olha as ideias, bicho. Olha as ideias. Bem engenhosa essa cobra, hein? E detalhe que tem versões que dizem que a cobra observava a mãe para ver se ela já tinha dormido. Tipo, aí na hora que ela dormia, ela ia lá e fazia a maracutaia. Bicho, a única cobra que vigia a mãe é só tia invejosa, velho. Ela é a única. O zoológico ou um museu não deixa de ser um laboratório. É um laboratório que você não vai fazer nada lá, mas você vai estar absorvendo, você vai estar vendo aquelas ou obras de arte, ou fósseis, ou você está num zoológico, você vai ver os animais. E sem falar que nesses lugares também tem laboratórios que a gente não tem acesso, onde eles estudam sobre essas coisas, né? E além disso tem a monitoria, né, do pessoal desses museus, dos zoológicos e tal. Então, imagina uma criança, você tá falando lá da onça, fala, porra, legal, né, mano? Mas você vai lá, você vê o bicho gigante de mais de 100 quilos, você fala, nossa, coisa louca, né, meu? Então tem que ter, né, isso daí, né? A memória e o aprendizado visual é maior que qualquer coisa, né, meu? As mariposas, quando chega o frio. Um pouquinho de métodos de coleta, só para exemplificar nessas guildas. As nectarívoras, a coleta é basicamente ativa, então é com um pulsar, que é uma rede entomológica, que é bem Bob Esponja, assim. Você sai correndo atrás delas e tenta pegar. Só tenta, né? Que as borboletas fizeram 6 de trouxa, né, mano? Tomamos uns bailes muito feios, assim. Acho que todo mundo caiu na app, não teve um que não caiu. Puta, é verdade. Eu ia falar que eu não tinha caído, mas eu tomei um rola lá. Acho que foi uma das últimas coletas, eu tomei um rola. Tem até foto sua caído. Como que você não caiu? O bom de quando ia todo mundo junto era isso. Um ficava esperto com o celular pra ver quem caía só. Tinha um que não fazia nada, só ficava esperando o outro cair, velho. Uma ameaça foi detectada. A parte, né, das doenças, até assim, para que todo mundo possa compreender um pouco, como a gente tem a intoxicação e infecção, a diferença é o quê? Na intoxicação, a gente ingere um alimento contaminado com a toxina que a bactéria formou. Então, a bactéria, ela chegou até aquele alimento e o alimento tem tudo que ela precisa, né? Então, tem os nutrientes que ela vai precisar, né? Tem a temperatura adequada, vai ter água tal, ela começa a se multiplicar ali mega feliz e libera a toxina e aí nisso a gente ingere o alimento. Então a gente ingere um alimento que está com a toxina. E na infecção alimentar a gente ingere um alimento no qual a bactéria ela está viva, ela ainda está lá se multiplicando, né? Então ela tem assim um número de células muito elevado e aí a gente ingere. Então assim eu já vou ingerir aquela galera junto. Então, eu tenho duas situações. Aí, no caso, por exemplo, da intoxicação alimentar, são os casos em que acontece, eu como alguma coisa e em algumas horas eu já começo a passar mal. Tá? E no Brasil, a gente não tem praticamente nenhuma técnica de remediação em todas essas questões por um viés político. Tá? Não entrando em questão de partido esse, partido aquilo, mas a gente sabe que o Congresso brasileiro tem a bancada ruralista, né? E você acha mesmo que a bancada ruralista, que é quem mais domina
o Congresso brasileiro, toda a parte política, vai querer que trate o esgoto para produzir biocombustível, sendo que eles dependem da produção de cana-de-açúcar para produzir o combustível? Então, porque a cana-de-açúcar, você não usa a planta inteira. Então, é um gasto, você aplica muita energia, né, muito investimento para pouco retorno. E você degrada praticamente o ambiente em desmatamento. O esgoto, qualquer lugar você faz. Né, em qualquer lugar, então você pega um terreno, até no deserto tá para cultivar algas. Né, porque não precisa de solo para isso. E a alga, como ela é uma celulinha só, ela armazena muita energia. Ela não tem aquelas partes duras do corpo da planta que não tem energia nenhuma praticamente, aquelas partes mortas. A alga, então, ela rende muito mais, mas muito mais mesmo, do que uma planta. Mas aí a gente vê a questão da consciência das pessoas, como que ela encara essa questão do coletivo, né? E eu me surpreendi muito com isso. E, infelizmente, foi negativamente, porque muita gente que eu imaginava que tinha outro pensamento sobre isso, tá nem aí com o próximo, com o ambiente, com tudo, né? Não tem aquela visão do que a gente acabou de falar, que tudo depende, né? É tudo interligado. É a mesma coisa com a gente, mas o coronavírus veio aí para mostrar, né, quem realmente tá levando isso a sério e quem não tá. Uma coisa que o Flávio falou que é importante, só 3% é reciclado. E se a gente for ver a porcentagem toda de tipos, plástico, vidro, metal e etc., o metal das latinhas de alumínio são bem recicladas, porque tem os tiozinhos que coleta e tudo mais, e o alumínio é mais fácil. Você vai lá, derrete e faz outro. Agora, plástico é 0,0 tantos por cento, é ridículo o quanto que é reciclado de plástico. O resto vai tudo pro oceano e vira microplástico, o plâncton come e tal, e aí volta pro ciclo pra gente comer. E vidro, acho que o grande problema do vidro é ele quebrar, né? Porque ele é 100% reciclado, mas é o transporte dele que é um pouco mais complicado. Exatamente. Esse lance do microplástico, existem vários estudos aí mostrando que já foi encontrado até na placenta de uma mulher, né? Então, assim, às vezes você joga o plástico ali, acha que não tem problema, joga na rua, ele vai parar no rio, do rio vai pro oceano, aí ele começa a degradar. Não é que o peixe vai ver uma garrafa e vai comer, né? É que ele começa a degradar, ele fica realmente em microplásticos, né, micropartículas, né, e ali o plâncton acaba consumindo, vem um outro peixe, consome o plâncton, e quando a gente vai comer esse peixe, a gente também está consumindo esse microplástico, né. Uma coisa bem legal que você comentou, né, que você falou da espécie endêmica, é interessante pensar que você comentou do lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie que está em outros biomas, ele consegue se adaptar, né, ir para outro lugar. Espécies endêmicas, elas são mais específicas, né, elas não são tão generalistas. E aí, nesse caso, elas só sobrevivem ali realmente da caatinga. Elas evoluíram muito próximos junto com a caatinga, né? Então, realmente é bem complicado você desmatar, estragar, porque não vai mais ter um monte de outras espécies, né? Tanto de animais quanto de plantas também. A gente pode pensar, assim, um exemplo rápido, como existem tantas aves diferentes com bicos diferentes. Quer dizer, existem bicos diferentes porque são adaptações para alimentações diferentes, né? Tem um animal que caça, tem um animal que come planta, que come fruta. Então tem essa coevolução, né? Uma espécie sempre depende da outra. Então se você desaparecer com uma espécie de flora, com certeza isso vai ter uma consequência para a fauna, né? E dependendo se é um bicho muito especialista ali, ele pode desaparecer com o sumiço de uma fruta ou mesmo de um pedaço do habitat ali e tal. Não, só um parênteses aqui. O Aron falou do Pantanal, né? Que é região pantanosa e tal. Mata Atlântica, a gente comentou do Oceano Atlântico. Caatinga significa Mata Branca. E o Pampa agora significa região plana. Só não falando da Amazônia, que significa Amazônia. A origem, ela veio do grego Amazônia e tal, que significa mulher guerreira, mas queimavam o seio direito para facilitar o uso do arco. Porque as índias brasileiras e camiabas, elas eram parecidas com as amazonas, da mitologia grega. Então elas viviam sem homens e defendiam-se com arcos e flechas. E é por isso que o estado brasileiro, Amazonas, também tem esse nome dessa origem aí. Então tanto a Amazônia quanto os Amazonas são por causa baseado nas Amazonas mesmo. E nessas índias brasileiras aí que não precisavam de homem para viver, elas eram bem pra frentex.
Tenho certeza aí que todo mundo que está escutando esse podcast já sentiu medo, né? O medo é uma resposta emocional que é muito estudada, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, nas neurociências, né? O que eu queria trazer aqui é que o medo é uma resposta emocional comum e importantíssima para a nossa adaptação, para a nossa sobrevivência. Se a gente for pensar um pouquinho, né, na evolução, vamos pensar, né, que essa resposta emocional, embora ela seja desagradável, né, do ponto de vista psicológico, cognitivo, porque gera uma sensação de mal-estar quando a gente pensa no lado cognitivo da coisa, né? Além disso, quando a gente sente medo, a gente também, como o próprio Ribas já comentou aí na introdução do tema, diante aí de um estímulo, de uma situação que nos cause medo, o nosso corpo muda, né? O coração acelera, a adrenalina é disparada aí para dar esse aumento, né, na frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, para você obter mais oxigênio, o sangue se direciona realmente para os músculos, isso tudo para preparar esse organismo para uma resposta. E essa resposta precisa ser rápida, né, gente? Vamos pensar lá atrás, há milhões de anos atrás, quando esse homem vivia aí nesse ambiente extremamente hostil. Esse homem precisava, diante de algum estímulo que representasse ameaça, esse homem precisava exibir uma resposta comportamental muito rápida, que o preparasse para fugir, lutar. Então a gente entende que o medo é uma resposta emocional fundamental. Tem uma história bizarra, que eu acho que era no século XIX, eles justificavam que mulheres não podiam ser cientistas porque elas menstruavam e perdiam muito sangue. E para você pensar, tem que ter todo o sangue disponível para o cérebro. Então mulheres não podiam ser cientistas. Isso? Sério, é um absurdo. Ô, Rafa, eu ouvi esse mesmo mito relacionado ao leite materno, que mulheres não poderiam ser cientistas porque quando elas amamentavam, o cérebro perdia neurônios fabricando leite materno. E aí que tá, olha. Exatamente. A gente vai recuperando esses registros históricos e vai vendo que eles construíam explicações absurdas, sem nenhum fundo de respaldo científico, para impedir que as mulheres ocupassem esse espaço. E até hoje, a gente vive um espaço muito masculino. A gente tem uns horários de trabalho, de experimento. A Sandy provavelmente já deve ter ido fim de semana fazer experimento. Que é um ritmo de trabalho, não é, Sandy? Sim. Horário, às vezes eu vejo ela, a gente se segue, né? E eu vejo ela trabalhando até de noite. E ela tem uma filha. Ciência, ela foi construída para o homem, que trabalha o tempo todo, não pode ir para o laboratório fim de semana, e tem alguém em casa, né, para fazer a comida, para arrumar a roupa dele. Então, a ciência foi construída assim. A gente falou, opa, a gente pode fazer ciência também. Deixaram a gente entrar, né? Deixaram não, a gente entrou com muito custo nesse ambiente acadêmico. Muita luta, né? Com muita luta. Nenhum direito que a gente tem, mulheres, não só na ciência, foi dado. Foi conquistado com muita luta. E aí a gente chegou nesses lugares, mas ninguém veio para o nosso lugar ajudar a gente a cuidar da casa, da comida. Eu acho que a Sandy e a Jana podem até falar melhor sobre isso, né, do que eu não tenho filhos. Mas aí só para fechar isso, deixar para elas, é o nome da cientista brasileira que trabalhou no trabalho da Kate Bauman, é Lia Medeiros. E o que me chamou a atenção foi isso. A gente tinha que ter essa ideia de ciência como coletivo, mas quando foi dado destaque para duas mulheres jovens, né, um grupo de cientistas, né, em formação, cientistas de Twitter, de rede social, ficaram bravos, porque não mostraram os cientistas homens. As licosas, que são chamadas de aranhas-lobo, né, popularmente, esses bichos eu acho que são as baratas das aranhas, assim, que a barata, né, o povo diz que não, se eu pegar nela vai voar. E a licose, se você pegar, ela corre muito rápido, é um bicho muito rápido. Daí a galera leva um susto, assim, acha que vai atacar, mas não, gente, pelo amor de Deus. Né? Licose não faz mal nenhum, é um bicho super tranquilo, assim, a chance de te picar é quase zero. Você teria que pegar o bicho e ficar espremendo aquele ser dele na sua mão. Tem que encher o saco mesmo do bicho. Tem que ficar chateada pra caramba, assim. E como eu comentei, a gente trocando a ideia, aranhas normalmente não picam, né? Elas mordem. Entre as quelíceras, as aranhas têm dentes, né? Não todas as espécies, mas várias delas têm dentes e pode acontecer nessa tentativa de manipular com a mão e você levar uma mordida de aranha. Mas aí não tem inoculação de veneno nenhum, né? Só vai doer a picadinha, assim. Passo
marsupiais brasileiros, eles têm suas particularidades, né? Então, cada espécie, às vezes cada gênero tem o seu hábito alimentar específico. O gambá é um animal generalista, ele come de tudo e é de tudo mesmo. Tudo que for orgânico, às vezes ele come, né? Então, ele só não vai comer plástico, vidro, de forma natural, né? Ele não vai engolir isso porque quer, mas o que é orgânico ele come. Então, na área urbana, assim como na área de floresta, ele ajuda no equilíbrio ecológico. Essa é uma das grandes importâncias desses animais, porque eu até falo que ele é o limpador do ambiente, porque ele vai eliminando várias coisinhas, né? E ele se alimenta de escorpiões, serpentes, até mesmo os venenosos, né? Ele toma picada de escorpião, ele não sente nada. Na verdade, ele tem um sistema imunológico e de proteção ali que inibe os venenos, as peçonhas. Então, ele consegue se alimentar desses animais. Além desses, ele controla outras populações, por exemplo, de caracol africano, carrapatos. Ele é um limpador de carrapato. Dorme, filhinho do coração, não tenha medo do bicho papão. Uma coisa legal de falar nessa questão da hibernação é que a gente tem 2 pontos aí. A gente tem a hibernação, que a gente pode chamar de verdadeira mesmo, que seria essa que vocês comentaram, né? Que acontecem essas mudanças no organismo. E isso geralmente acontece com esquilos, ratos, marmotas, né? A gente tá falando aí de animais de regiões temperadas e tudo mais, então marmotas também. Agora, outros mamíferos, por exemplo, ursos, texugos, guaxinins, gambás, eles entram em um estado de sono prolongado, mas que não seria considerado hibernação. Por quê? Porque não há essas mudanças no metabolismo. A gente tem apenas a diminuição dos batimentos cardíacos, enquanto outras condições, como temperatura e o metabolismo, estão ativos. Seria um soninho da beleza, no momento em que eles precisam porque está faltando alimento. Mas não seria verdadeiramente hibernação por conta disso, porque não apresentam essas mudanças no organismo. O que as abelhas fazem? Elas coletam o néctar e o pólen das flores, principalmente nesse esquema de atrair as abelhas. Porque o que as abelhas vão fazer na flor se não comer, né? As abelhas não estão interessadas na polinização, elas não querem que as plantas se reproduzam. Elas querem, mas elas não sabem disso. Elas querem comer. E aí o pólen é um alimento, entre aspas, é um produto da flor que tem muita proteína. Então por isso que elas escolhem o pólen para colocar nas células de cria, para colocar para os ovinhos, com os ovinhos para as larvas comerem, porque é um alimento muito proteico. E o néctar, elas usam para alimentação delas e da colônia. Então, elas saem de manhã para coletar comida e pólen para os bebês. Então, elas comem o néctar. E ali, no trato digestivo delas, tem uma estrutura, tipo um pré-estômago, que é onde elas guardam o néctar que elas vão colocar na colônia. Então, aquele néctar não passa pelo sistema digestivo dela. A gente até comenta, as pessoas falam erradamente que mel é vômito de abelha. Não, mel é regurgito de abelha, digamos assim, porque elas não chegaram a começar a digerir aquilo ali, elas guardam como se fosse um saquinho dentro delas. Chama papo de mel. É tipo um papo mesmo, assim, fica um pouco antes do estômago. Se a gente conseguiria sobreviver sem abelhas, talvez a gente até consiga, mas num mundo muito menos interessante e muito menos diverso. Se a gente pensar que as plantas são a base dos ecossistemas, né? As plantas que conseguem transformar a energia solar, né? Captar a energia do sol e transformar ela em carboidratos, aí, que é a base de toda a alimentação da vida na Terra. Quer dizer, a gente vai ter uma diminuição muito grande no número de espécies de plantas que existem, quer dizer, ambientes muito mais simplificados, muito menos produtivos, porque a diversidade ela também aumenta a produtividade nos ecossistemas naturais, né? Então a gente teria a capacidade do planeta de sustentar a vida muito reduzida caso as abelhas desaparecessem, né? Então realmente é algo a se preocupar. E do ponto de vista econômico, né? Mesmo que a gente não tenha desaparecimento de todas as abelhas, mas se a gente tiver um desaparecimento importante das abelhas, a gente vai ter inclusive perdas econômicas bastante grandes.
E é isso, Ellen, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, por favor, por que quem joga sal no sapo merece automaticamente uma vaga no inferno. Perfeito. É bem isso mesmo, porque eles são animais inofensivos que só fazem bem para o ambiente, né? São controladores de vários animais, várias pragas, né? Até mesmo vetores de doenças para a gente. São animais inofensivos que vão fazer de tudo para se defender, mas tem gente que ainda prega essa ideia que se aparecer um sapo na sua casa, você tem que jogar sal nas costas dele. Isso pode matar o sapo e pode matar de um jeito dolorido e sufocante. Os anfíbios, né, eles respiram pela pele, ele tem os pulmões, mas geralmente a metade da respiração dele é feita pela pele, as trocas gasosas do oxigênio com o ambiente. E esse oxigênio, quando ele vem do ar, ele passa por um poro que, para entrar na corrente sanguínea, ele necessita que essa pele esteja úmida. Quando a gente joga sal nas costas do sapo, na pele do sapo, ele retém a umidade e essa troca gasosa com o oxigênio, ela é interrompida. Então ele fica sem respirar. Como a mucosa dele tá ali exposta, aí você joga o sal suga a umidade, impede que o oxigênio entre, isso dói, além dele poder morrer sufocado também. Então, não façam isso, não joguem sal no sapo, não joga água sanitária, produto químico, nada disso. Ali ele tá respirando e ele é inofensivo e só vai te fazer bem. Boa parte da importância dos morcegos está relacionada à alimentação desses animais. Então, os morcegos que se alimentam de frutas, eles fazem, por exemplo, a dispersão de sementes pelo ambiente, que é importante para poder fazer o reflorestamento, né? Fazer essa dispersão de sementes que nos garante plantas. Outra coisa também são os morcegos que se alimentam de néctar e pólen. Eles são igual às abelhas, fazem a polinização das plantas. Sem a polinização feita pelos morcegos, nós não temos vários alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Os morcegos que se alimentam de insetos, eles fazem o controle de insetos no ambiente. Então, inclusive, vários insetos que são considerados pragas agrícolas. Então, sem esses animais, nós viveríamos em um mundo de insetos. Então, eles são muito importantes. E, proporcionalmente, dentre todos os morcegos, cerca de 70% são animais que se alimentam de insetos, exclusivamente. Cerca de mais ou menos 20% são morcegos que se alimentam de frutas, mais ou menos 5% são morcegos que se alimentam de néctar e pólen, e os outros 5% restantes, se eu fiz a conta certa, são morcegos que se alimentam de outros itens alimentares. E só para fazer um comentário, você até falou, né? Mas só para reforçar na questão dos animais que você comentou agora há pouco, as distâncias e tal. Por ano, né? As jubartes nadam 25 mil quilômetros, mas esses 25 mil quilômetros não é a migração, né? É o rolê que ela dá ali naturalmente, né? Somando tudo, né? Quando ela vai se alimentar, ela fica se movimentando ali, mas a migração é bem menos, né? A rota migratória mesmo é de 9.800 quilômetros, né? Isso. E mesma coisa das renas, né? Que por ano elas andam 5.500 quilômetros, mas a rota migratória documentada é de 1.350, né? É 1.350, mas esse resto é no Natal, né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, não. É que o resto é do Natal, Elas saem voando, né? Então é mais tranquilo. Então, no Natal, porque esse tanto aí que sobra mais é tudo na época que estão ajudando o bom velhinho. O cacto, as cactáceas, é uma coisa interessante aí, elas têm espinhos aí por causa do ambiente ali de onde elas se originaram. O caule que teve que armazenar água, o caule que teve que ficar verde, fotossintetizante, porque uma folha às vezes perderia muita água. Então essa folha foi, ao longo da evolução, se modificando em espinho. E hoje a gente sabe que quanto mais o espinho for maior, mais espinho tiver, mais evoluída ela é. O Ora Pronobis, que o pessoal está falando muito aí, né? O Ora Pronobis é uma punk, ela é uma cactácea. É difícil a gente pensar que aquela planta é um cacto. Você vê a folha dela bonitinha, só que ela é basal. Não imaginava. Porque ela, assim, como ela conserva a folha, ela é um cacto.
é tipo uma cactácea bem basal. E quanto mais espinhudo for o cacto, mais recente, é uma característica mais recente. A gente está acostumado a associar cactos com aquele, né, todo espinhudo, tudo mais, mas tem vários tipos, né? Os cactos menores, sem espinho também, mas basicamente tem as suculentas também, que você comentou bastante. Tem a ver com a migração, elas passam aqui pelo Brasil, elas vêm para cá período reprodutivo, como é que é isso? Então, tem os períodos sim que elas vão passar pela costa brasileira e elas se alimentam no Polo Sul, nas Ilhas Geórgia do Sul. Lá elas ficam se alimentando e aí quando dá o período de... Esse ano, por exemplo, é um ano atípico, né? Porque começou praticamente em abril, a passar por São Paulo. Então, essas baleias, elas vão para Abrolhos, elas partem da Geórgia do Sul e vão para Abrolhos, sendo que na Geórgia do Sul é uma área de alimentação e Abrolhos uma área de reprodução. E lá ocorre tanto o acasalamento também, como também pode ocorrer as fêmeas parirem os filhotes, porque são águas calmas, são águas quentes, então são águas propícias para isso. E lá é considerado o berçário, tanto é que, por isso que as meninas às vezes chamam, né, as baleias de baleias baianas. Mas Ingrid, fala um pouquinho pra gente aí como é que são os biomas portugueses, europeus. Aqui em Portugal tem dois biomas principais, assim. Claro que o clima no país, mesmo ele sendo pequeno, não é uniforme, né? Tem variações, mas os principais biomas que eles têm aqui são dois. Um é a floresta temperada de folha caduca, se eu não me engano, né? Assim que fala, que é quando as árvores perdem as folhas, né? No outono. E o outro são os estepes, que no Brasil é como se fossem os pampas, assim. Acho que no Brasil, na Argentina, né? No sul, tem ali os pampas, aquela vegetação mais rasteira, e aqui são esses dois os principais. Então, eles acabam também acabam contribuindo para a fauna que vai existir, né? Por isso que a gente não tem também tanta diversidade de fauna, né? Porque os próprios biomas são mais limitados, e no Brasil a gente tem praticamente a cada estado já muda o tipo de vegetação, a paisagem que se encontra, enfim. Bactérias, no início era só uma bactéria, mas logo somos duas bactérias, de cada uma vem mais duas bactérias, mais fortes do que nunca. Quando a gente pensa nessa situação de infecção para o micro-organismo, a gente tem que, além de usar o tratamento de forma bastante cuidadosa, é justamente evitar se contaminar mesmo, porque é um processo sem volta. Né? Os micro-organismos, justamente por essa plasticidade, a multiplicação deles é muito rápida. A gente tem a bactéria multiplicando geralmente a cada 30 minutos, algumas mais lentas, outras mais rápidas, enquanto a gente, né, o que a gente chamaria de geração, né, na espécie humana é de 25 anos, numa bactéria de 30 minutos. Então, você coloca uma bactériazinha para crescer no laboratório à noite, no outro dia, você tem em um tubinho de ensaio uma população igual a gente tem no planeta Terra, né? De milhares de milhões e bilhões de bactérias num tubinho. Né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de organismos e a gente tem que sempre se preocupar com possíveis efeitos do tratamento. Eu acho que a gente poderia começar comentando sobre esse questionamento. Quais são as diferenças, se existem, entre um parasita e um parasitoide? Para a gente começar explorando, né, os organismos que a gente vai falar hoje nesse episódio. Tá certo, Susan. Então, algumas pessoas confundem, né? Talvez por causa da nomenclatura, né? É meio parecida, mas tem diferença, sim, entre um parasita e um parasitoide. Essencialmente, um parasitoide, ele vai provocar a morte do seu hospedeiro, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre um parasitoide e um parasita. Enquanto que um parasita, normalmente, ele não mata o seu hospedeiro, né? Porque tem aquela relação de codependência, né? E o parasitoide, ele só vai parasitar o seu hospedeiro no estágio larval. Né? Também tem essa diferença. Eu acho que são essas as principais diferenças. E a baleia azul ela pode chegar até 30 metros de comprimento, o
o que equivale ao tamanho de um Boeing 737, gigante, né, cara? 30 metros, assim, não é qualquer baleia azul que vai ter 30 metros. A maior espécime, na verdade, tinha 33 metros, né? Foi uma pescada, né? Que foi um navio lá, baleeiro, pegou a maior, tinha 33, mas a catalogada por cientistas tinha 27, 30 metros, alguma coisa assim. E eu tava vendo aqui o tamanho de um campo de futebol oficial, né? Porque já que nós somos brasileiros, a gente mede tudo em campo de futebol, né? Campo de futebol é mais ou menos entre 90 e 120 metros, então basicamente a baleia ela tem aí 1/3 de um campo de futebol, galera. Vocês têm que correr bastante para poder chegar no outro lado de uma baleia. Pois é. E ainda fazendo essas comparações aí, que pode ser meio boba, né? Mas enfim, o Boeing 737 que eu comentei antes é um avião com capacidade para 132 passageiros e o peso médio da baleia azul, né, é de 160 toneladas, né? O que é mais do que pesam 117 Fuscas juntos, ou 4 ônibus e 6 sacos de açúcar. Nossa, que preciso! Os 6 sacos de açúcar fez a diferença, cara. Cara, mas, O mais interessante é que desse estudo piloto para identificar o tatu canastra, essas armadilhas fotográficas que ficaram na frente das tocas registraram também mais de 80, né, espécies diferentes captadas com a armadilha fotográfica. Então, mais de 80 espécies de vertebrados que se beneficiam da toca do tatu canastra. Então, isso eu falo que o Arnaud foi muito feliz, eu sou muito fã, principalmente dessa sacada dele, porque a gente começou a trabalhar com uma espécie que tinha pouca informação, não se sabia o papel dessa espécie na natureza, né? A gente sabia que serve como controlador de cupins, de formigas, de insetos e tal, mas não se tinha uma coisa com mais corpo para falar numa proposta, por exemplo, ou para dar suporte a um estudo, né? Então, com esses registros, foi registrado tamanduá-mirim, jaguatiricas, porco do mato, né? O cateto, serpentes, jabutis, aves, várias espécies beneficiando da toca do tatu canastra, tanto quando ele está lá ou quando ele deixa a toca, essas espécies acabam utilizando para se alimentar, para fugir de predadores, para dormir, para descansar, e também dentro nós colocamos aqueles data loggers, né, que são aqueles medidores de temperatura. Então a gente descobriu também que a toca vira um refúgio térmico. Muitos seguidores, assim, já vieram me chamar falando que fizeram a composteira na casa deles, assim, seguiram as dicas lá, que mudaram hábitos, tipo, parar de usar descartáveis no geral, porque viram os dados que eu trouxe lá no perfil sobre microplásticos. Então, fazer essa ponte, assim, entre o que um artigo científico discute, traz como problema e aponta, às vezes até como soluções, né, para que a pessoa realmente sinta que tem como partir dela. Claro que não tem como a gente falar que se a gente só mudar as nossas atitudes individuais, o mundo vai mudar, porque isso seria muito ingênuo, né? As empresas precisam mudar, as grandes corporações, política precisa mudar muito, sistemas de governo, enfim, muita coisa precisa mudar realmente. Eu falo que esse caminho, assim, da sustentabilidade é como se fosse uma escadinha, e você tem que ir subindo degrau por degrau, não adianta você querer chegar até lá no fim de uma vez. Teve uma história muito triste que aconteceu durante os incêndios do ano passado, numa época que a gente estava monitorando a beira do rio. A gente encontrou com um filhote de cervo do Pantanal muito desidratado, muito debilitado, provavelmente tinha perdido a mãe, ele estava na beira do rio, não conseguia se mover, a gente não tinha como pegar aquele animal e levar, porque os cervos, eles têm muita sensibilidade ao manejo, e a gente não tinha nenhum veterinário, nenhuma veterinária junto com a gente, então a gente correu o mais rápido possível para acionar a equipe de veterinários, só que não deu tempo de eles chegarem a tempo e salvar o bichinho, né? Foi uma situação deprimente pra gente, e tudo isso por causa da falta de comunicação. Então, um dos problemas que a gente encontrou no Pantanal foi essa dificuldade da comunicação. Não tem sinal de celular, em alguns pontos pega vivo, mas é muito ruim, às vezes não consegue dar uma notícia a tempo, pedir um socorro, uma emergência a tempo, fica dependendo do Wi-Fi das pousadas, que muitas vezes podem cair. Quando tem muitos hóspedes, eles não funcionam. Então, é uma complicação muito grande. E aí, graças a essa situação traumática que a gente viveu, a gente movimentou também, junto com o pessoal da SOS Pantanal, uma campanha que é a campanha Ligue para o Pantanal. A gente tentou mobilizar junto com as telefônicas e algumas empresas de internet para conseguir alguma forma de ter uma comunicação de emergência ali no Pantanal. Acho que o
próprio termo microplástico não é tão antigo assim, né, Daniel? Isso, exatamente. É o que a gente até brinca. É um problema antigo, mas pouco conhecido e está sendo mais estudado por agora, que a galera está vendo que realmente é uma preocupação grande. O plástico ele foi criado no final do século XIX, mas ele foi amplamente difundido mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, de lá para cá, então pega aí 1945, vamos pôr 1950 até hoje, vamos pôr uns 70 anos aí que ele foi disseminado inconsequentemente no meio ambiente. Então, o seu destino é errado, a sua fabricação ajudou, mas o destino é errado. Então, tem sempre balanços, né? Então, se antigamente já tivesse essa ideia do problema que ele poderia causar, talvez hoje o impacto que ele gera seria menor. Claro que não em proporções, né, gigantes, mas pelo menos a galera já ia estar sabendo. Para você que sobreviveu até aqui, nosso muito obrigado. Para quem sobreviveu até aqui, a gente agradece. Obrigado a todos que sobreviveram até aqui. Nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Tchau, tchau.